Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, tá? E hoje a nossa aula vai ser também uma revisão do Enem, que é sobre os reinos animal e vegetal. Então, fica ligado, presta bem atenção à aula em cada detalhe. Qualquer dúvida é só mandar mensagem no meu privado no WhatsApp, certo, gente? Agora eu vou desligar aqui a câmera. Deixa eu compartilhar aqui a tela, tá, gente? Vamos iniciar a nossa aula. Só aumentar aqui o áudio, tá? Então, gente, a gente vai falar sobre o reino animal e vegetal. De antemão, a gente vai falar primeiro, né, do reino animal. Gente, no reino animal, é importante frisar que eles são pluricelulares. O que quer dizer isso? Pluricelulares, gente, é quando o organismo é formado por mais de uma célula. Unicelular é quando o organismo é formado por uma única célula. Pluricelulares, o nome pluri já diz que são várias. Então, ele é formado por várias células, por mais de uma célula. E aí, eles são eucariontes. Eucariontes é quando suas células elas vão apresentar um núcleo organizado e envolvido por meio de uma membrana. E são heterotróficos. Heterotróficos, gente, são aqueles indivíduos que eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Ele precisa consumir outros seres vivos para se alimentar. Ele não tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Por isso são denominados heterotróficos. E aí, gente, no reino animal, há uma grande diversidade no reino animal, como vocês podem ver nessa gravura. Não é verdade? Temos os artrópodes, temos quinidários, né? Então, no reino animal há essa grande diversidade. E os animais, eles apresentam diferenças entre si, tanto no tamanho, na estrutura, no modo de vida e em outras características, tá? Então, há no mundo grande quantidade de animais. E através disso é possível destacar que há uma grande diversidade de animais. E aí, gente, a gente já entra nos poríferos. Alguém sabe? Vou deixar vocês pensando um pouquinho aí. Que representantes são esses? Vamos lá? Gente, esses representantes são as esponjas, tá? Eles fazem parte do grupo, né, do reino animal, que é chamado poríferos, certo? As esponjas, gente, elas é um nome popular que a gente chama elas de esponja. Ela vive em ambientes aquáticos, né? A gente já observa que elas vivem em ambiente aquático, principalmente, gente, no mar, fixados a algum substrato, né? Como as rochas, como a gente pode observar aí. A esponja fixada no substrato. Elas apresentam, gente, um corpo coberto por poros, que são os orifícios. Esses orifícios é o corpo dela coberto por poros, certo? E eles são animais filtradores. Algumas esponjas, gente, elas possuem espículos nas pontas, que essas espículas vão ser estruturas que vai fornecer e auxiliar a sustentação das mesmas, certo? E aí, gente, como eu já havia falado, as esponjas, elas são filtradoras, né? E vocês devem estar se perguntando, e o que é isso? Filtradoras, elas são filtradoras, gente, porque as esponjas, elas se alimentam por meio da filtração, certo?
Elas se alimentam por meio da filtração, através de pequenos poros. A água vai penetrar na esponja, carregando o alimento, né? E o gás oxigênio, né? Que essa água, quando penetra na esponja, ela vai carregar pequenos animais como algas, protozoários e restos orgânicos. E também carrega o gás oxigênio. E aí, as esponjas, elas possuem células especiais. Essas células especiais são denominadas coanócitos. O que são coanócitos, professora? Coanócitos são aquelas estruturas que vão servir para captar o alimento, certo? E aí também tem uma estrutura chamada de ósculo. Esse ósculo, o batimento do flagelo dos coanócitos, cria um fluxo de água que entra pelos poros e é eliminada por uma abertura maior. Essa abertura maior é chamada de ósculo. Então é importante vocês saberem, gente, que as esponjas elas vão se alimentar por meio da filtração. E que tem essas duas estruturas, né? Os coanócitos e o ósculo, que é importante vocês saberem diferenciar cada uma. E agora, gente, a gente vai ver um pouco sobre os quinidários. Gente, os quinidários têm alguns representantes. Um deles que a gente já está vendo são as anêmonas do mar. As anêmonas do mar, gente, maior parte do tempo, elas são fixas, certo? Mas elas podem se deslocar, gente, se rastejando. Mas elas, a maior parte do tempo, elas são fixas. E aí, gente, a gente tem os corais, certo? Os corais, gente, eles são fixos. Eles vão formar estruturas rochosas, que são os recifes de coral, certo? E a água viva, que é de vida livre. E aí, gente, os quinidários, eles têm algumas características importantes, né? A primeira, eles são aquáticos. A maioria são marinhos. Além disso, eles apresentam uma estrutura urticante, que é o quinidócito. Essa estrutura urticante, ela vai possuir tentáculos, esses tentáculos com células especializadas na defesa e também na captura do alimento, ou seja, vão ser de suma importância tanto para a defesa dos quinidários, como também na captura do alimento. Essa estrutura é chamada de quinidócito. E aí é importante frisar que os primeiros animais a apresentarem cavidade digestiva, né? Ou seja, são os primeiros animais que possuem a abertura única na boca e no ânus, os quinidários. Eles podem apresentar duas formas corporais, certo? O pólipo e a medusa. O pólipo é aquela forma corporal que elas são fixos no substrato, certo? Eles ficam fixos no substrato. E a medusa é aquela forma corporal que é livre e nadante, né? Como a gente pode ver, livre e nadante é quem? A água viva. Fixa em substrato. Podemos citar os corais. E aí, gente, nós temos o reino animal, também os plateumintos, né? Como nós podemos observar aí nessas imagens. Na primeira imagem, que vocês podem ver aí, isso aqui, gente, deixa eu botar a caneta. Isso aqui é uma planária, certo? Nessa outra imagem é a tênia e nessa outra imagem o esquitosoma, certo? E aí, gente, os plateumintos, eles têm várias características, certo? Eles são vermes achatados, eles podem ser tanto de vida livre ou parasita, ou seja, os de vida livre, nós pode observar que os de vida livre é as planárias. E os parasitas são as tênias e os esquitossomos, né? Parasitas que podem causar, né, doenças. Muitas espécies, eles podem habitar em ambientes marinhos de água doce ou em terra úmida. Eles são os primeiros animais a ter cabeça, né? Dividindo o corpo em regiões anterior e região posterior, certo? E é na cabeça, gente, que vão se concentrar os órgãos do sentido
como os ocelos. Os ocelos, eles percebem a luminosidade, eles têm a capacidade de perceber, né, essa luminosidade. E aí eles apresentam um sistema digestório incompleto, ou seja, eles não possuem ânus, eles apenas possuem boca. E aí, gente, a gente tem os nematelmintos. Aqui eu coloquei um exemplo de nematelmintos, que é a lombriga, tá? Eles são vermes cilíndricos, a gente pode ver aqui nessa imagem, né? São cilíndricos. Vivem em ambientes aquáticos, que pode ser em ambientes marinhos ou de água doce. Algumas espécies são parasitas de plantas e de animais, no qual as lombrigas, né, por exemplo, causam doenças. E, em geral, gente, eles são muito pequenos, né, que só podem ser vistos através, às vezes, só do microscópio. E eles também, gente, é importante ressaltar que eles são os primeiros animais a adquirirem sistema digestório completo, ou seja, formado pela boca, pelo tubo digestório e o ânus. E agora, gente, a gente vai ver os moluscos, tá? Os moluscos, gente, como a gente pode observar aí, nós temos a lula, a ostra, o polvo, a lesma, o caracol e nautilus, tá? E aí, gente, os moluscos, eles apresentam o corpo mole, ele tem o corpo dividido em cabeça, em pé e massa visceral. Alguns animais, o pé modificou-se, né, em tentáculos, e muitos são protegidos por uma concha, né? Essa concha vai proteger o corpo e evitar a sua dessecação, certo? Que é produzida pelo manto. E aí, eles podem ser encontrados em ambientes aquáticos, né? Marinhos e de água doce e terrestres úmidos, tá bom? E aí, gente, a gente tem os anelídeos. Gente, os anelídeos, eles têm um corpo alongado, cilíndrico e segmentado. E é dividido em anéis, ó, como vocês podem observar aqui. Que o corpo deles são divididos em anéis, certo? E aí, gente, nós temos os poliquetos, as sanguessugas e as minhocas, tá? Os poliquetos, gente, eles, como vocês podem observar, eles possuem muitas cerdas, pelos, que são exclusivamente aquáticos. E a maioria são em ambientes marinhos, tá? E eles rastejam pelo fundo do mar ou em praias, sobre costões rochosos ou em busca de alimento. Gente, só um momento. Eu só vou bem aqui pegar uma água. Certo? Rapidinho. Voltei, pessoal. E aí, gente, como eu já havia mencionado sobre os poliquetos, são animais que apresentam muitas cerdas, né? Que são essas estruturas que eu mostrei para vocês. Eles apresentam muitas cerdas, tá? E eles são exclusivamente aquáticos, tá? E os poliquetos, eles têm sexos separados, tá? Tem o poliqueto macho e o poliqueto fêmea. E aí, gente, ainda mais tem as sanguessugas. As sanguessugas, gente, elas vivem em rios, lagos e charcos, tá? Essas sanguessugas, elas são animais hematófagos. Por que esse nome, hematófagos? Hematófagos são animais que se alimentam de sangue e possuem uma substância anticoagulante. Elas são hermafroditas e elas não possuem cerdas pelo corpo, como os poliquetos apresentam, cerdas pelo corpo, tá? E aí, a gente tem, gente, no reino animal, no grupo dos anelídeos, as minhocas.
Gente, as minhocas, elas vivem em rios, em lagos, em charcos, e apesar de serem encontradas principalmente em ambientes terrestres úmidos, tá? E elas têm poucas cerdas pelo corpo, que a gente nem consegue observar essas cerdas, mas elas têm poucas cerdas pelo corpo, certo? E agora, gente, por último, a gente vai falar sobre os artrópodes, tá? Gente, os artrópodes, eles compreendem um filo bastante diversificado. E eles são caracterizados, gente, principalmente por ter o corpo segmentado e a presença de exoesqueleto e de quitina, tá bom? E os principais artrópodes são os insetos, são as borboletas, são as abelhas, são as baratas, as moscas, né? E aí, gente, nós temos os aracnídeos, que são as aranhas, que são os ácaros, que são os escorpiões, certo? Carrapato, né? E aí, esse grupo aqui todos são os grupos dos artrópodes, certo? Nós temos os miriapódes, que são as centopeias, as lacraias, os gongolos, e nós temos os crustáceos, certo, gente? Que são as lagostas, caranguejos, siris e camarões, tá? Então, é um grupo bastante diversificado, certo? E agora, gente, a gente vai falar um pouco sobre o reino vegetal. Uma característica de suma importância do reino vegetal é que eles são autotróficos, certo? Autotróficos, gente, são organismos que produzem seu próprio alimento. E eles também são clorofilados, certo? No reino vegetal, eles realizam a fotossíntese, ou seja, eles são seres fotossintetizantes, né? Que por meio da luz solar, eles realizam o processo de fotossíntese, tá bom? E aí, gente, no reino vegetal, a gente tem algumas classificações. Nós temos, por exemplo, as briófitas e as pteridófitas. As briófitas, gente, aqui é uma briófita, elas são plantas de pequeno porte, certo? Que não recebem luz direta do sol. Uma vez que elas habitam em locais úmidos, por exemplo, os musgos, certo? E aí, gente, a reprodução desse grupo ocorre através do processo de metagênese. E é importante destacar que não possui vasos condutores de seiva, o que as tornam distintas dos outros grupos vegetais. É uma característica que torna ela diferente dos outros grupos vegetais, porque elas não têm os vasos condutores de seiva, certo? As pteridófitas, gente, como nós estamos observando aqui nessa imagem, que aí é um chifre de veado, o nome dessa planta, elas apresentam mais variedades que as briófitas, certo? Elas são plantas que, na sua maioria, são terrestres e habitam locais com grande umidade, tá bom? E aí, gente, diferente das briófitas, as pteridófitas apresentam vasos condutores de seiva, né? Raiz, caule e folhas. Né? Elas apresentam vasos condutores de seiva. As briófitas não apresentam isso, mas as pteridófitas apresentam, tá? E a reprodução desses vegetais, eles ocorrem mediante a fase sexuada e a fase assexuada, certo? E aí, gente, nós temos também, dentro dessa classificação do reino vegetal, as gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas, gente, como nós podemos observar aqui nessa gravura, araucária, né? As gimnospermas é um grupo composto por uma grande variedade de árvores, de arbustos e diversos portes, certo? Elas são plantas vasculares, ou seja, há presença de vasos condutores de seiva, certo? Elas possuem raiz, caule, folhas e sementes. Alguns exemplos de gimnospermas são os pinheiros, esse exemplo aqui que eu coloquei, que é a araucária, tá bom? A reprodução das gimnospermas é sexuada, certo? O que as difere do grupo das angiospermas é porque as gimnospermas, elas são o fato delas possuírem semente, visto que apresentam as chamadas sementes nuas, ou seja, elas não são envolvidas pelo ovário. Então, essa é uma característica que vai diferenciar das angiospermas, certo?
Já as angiospermas, gente, são plantas vasculares que possuem vasos condutores. Elas habitam em diferentes tipos de ambiente, representam um grupo muito variado, tá? E elas são caracterizadas como o maior grupo do reino vegetal. As gimnospermas, elas são distintas das gimnospermas, das angiospermas. Por quê? Porque as suas sementes são guardadas no interior de um fruto, certo? As sementes das angiospermas são guardadas no interior do fruto. Já as sementes das gimnospermas não são envolvidas pelo ovário, são chamadas as sementes nuas. E isso diferencia gimnosperma de angiosperma, certo? Então é isso, pessoal. Eu agradeço bastante. Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Tchau, tchau.